Acho que eu falei. Oi, gente. Hello, guys. How are you doing today? Nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre família, né, no geral. Hoje é domingo, né? Semana passada, no domingo passado, foi Dia das Mães, né? E eu vi muitas pessoas postando foto, comentando, falando sobre mãe, pai, enfim. Mais sobre mãe do que pai, né? Mas enfim. E no Dia das Mães, eu não postei nenhuma foto com a minha mãe e eu não desejei Feliz Dia das Mães pra ela. Pra ser sincera, eu só soube que era Dia das Mães por conta da internet mesmo, não tenho vergonha de falar isso. Mas lá pra terça, quarta-feira, eu fiquei pensando, né? Porque começou a aparecer um monte de foto que o pessoal postou no Insta, apesar de não ficar muito no Insta. Eu acabei vendo e eu fiquei pensativa em relação a isso, né? Já que eu não desejei Feliz Dia das Mães pra minha mãe e nem dei um presente pra ela, nem nada do tipo. E eu fiquei mal. Por isso eu pensei, nossa, eu poderia ter sido uma filha melhor, eu poderia ter, né, postado pelo menos uma foto, é, feito um texto bonitinho, poderia ter comprado um presente, porque não foi por falta de dinheiro. Foi porque, sinceramente, eu não quis mesmo, né? Mas depois eu também pensei, eu estaria fingindo, né? Se eu fizesse um texto agradecendo a minha mãe, falando que eu amo ela, que, enfim, o que o pessoal mais fala é sobre as mães serem incríveis. E eu e minha mãe, a gente não tem uma relação de mãe e filha, sabe? A gente mal é uma conversa, apesar de morar na mesma casa. Então, eu me sentiria estranha desejando o feliz dia da mãe. Ai, desaprendi a falar. Desejando o feliz dia das mães pra ela seria muito estranho pra mim. Porque a gente não tem essa relação, sabe? A gente nunca desenvolveu essa relação. E não foi por culpa minha, porque eu não quis, né? Mas eu passei anos da minha vida tentando ter essa conexão com a minha mãe, sabe? Ser uma boa filha. Nunca dei trabalho para minha mãe. Nunca. Desde criança, todo mundo sempre elogia, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre me comportei até quando eu era criança. Então, mas eu senti, sabe? Eu senti que eu devia ter feito algo, sabe? Apesar de a gente não ter essa relação. Mas se você for parar pra pensar, porque eu sei que isso não acontece só comigo, não teria o que exatamente eu estar agradecendo ali, não teria o que eu estar sendo grata. Óbvio, cuidou de mim, me alimentou, mas isso daí é o básico. O básico que uma mãe, um pai tem que fazer na nossa vida, né? Então, se você também passou pela mesma coisa, não se sinta mal por não estar fazendo, sabe? Porque quando a pessoa faz por onde, ela tem por onde, entende? Se, tipo assim, no dia do meu aniversário, eu também não recebi um feliz aniversário da minha mãe. E ok, sabe, eu não morri por conta disso. Há uns anos atrás, talvez, eu estaria chorando, eu estaria, né, super mal, mas hoje em dia, já virou tão comum que eu já não dou mais a mínima, né? Tanto faz e tanto fez. Então, apesar de ter me sentido mal, eu pensei, eu não tenho porquê, sabe? Não tem porquê eu estar me sentindo mal por algo que eu deixei de fazer. Como eu disse, se a pessoa não faz por onde, não tem por onde. Não tem por que eu estar em conflito comigo mesmo. E eu comecei a querer não pensar mal dela. Pensar mal de mim, de tipo, ai, eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma péssima filha. É... E ficou com esses pensamentos. E em vez de culpar o outro, eu me culpei por algo que eu, não é culpa minha, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, como eu falei, eu poderia sim ter comprado um presente, postado uma foto. Mas não seria eu, sabe? E pra mim, seria muito estranho, porque como eu falei, a gente não tem essa relação de mãe e filha. Então, pra mim seria muito estranho estar postando essa foto, elogiando, falando coisas que claramente seriam mentiras, né? Claramente seriam mentiras. Porque
de vez em quando a minha mãe me trata bem. É bem de vez em quando mesmo. Então, se vocês passaram pela mesma coisa, se vocês se sentem mal por não ter feito algo pra mãe de vocês, apesar de ela não ter sido uma pessoa boa, saibam que vocês não têm obrigação disso. Vocês não têm obrigação de ajudar, de dar presente, de ser grato, até porque você vai ser grato pelo quê? Pela falta de carinho? Por ter apanhado? Ou pelos xingamentos, né? Então, não é porque a sua mãe significa que você tem que ser super grato, ai, porque te deu a vida, não. A pessoa foi, fez ali o ato, engravidou e deu dois. Tem mães que são incríveis. Né? Eu já conheci mães de amigos meus que eram pessoas incríveis que eu queria ter como mãe. Mas eu não tive. Então, eu não tenho o que agradecer. Então, eu parei de ficar com esse pensamento negativo de mim mesma. Simplesmente aceitei. Falei, ok, não tenho o que eu possa fazer pra mudar. Mas eu também não vou ficar me atacando, né? Falando coisas negativas pra mim mesma, pra uma coisa que eu não posso mudar e que eu tentei por anos e não deu certo. Entende? Se ela não quer ter essa relação de mãe e filha, pra mim tá tudo bem. Sabe? Pra mim, hoje em dia, pra mim tá ok. Eu encontrei paz nisso, né? E não querer desenvolver essa relação. Porque eu passei tanto tempo tentando como eu disse, ser a filha perfeita, fazer de tudo e tal. E no que isso me levou? Em nada. Nada. Estresse, só me levou estresse, dor de cabeça, sabe? Então, às vezes a gente tem que parar de tentar tanto pelo outro. Faz por você, sabe? Pare de ficar querendo agradar o outro se o outro não te agrada. Independente de quem seja essa pessoa, independente se é alguém da família, se não é, entendeu? A gente tem que parar de ter esse pensamento de que a família é super sagrado. Assim, se for uma relação boa, com certeza é sagrado. Mas se não for, não é sagrado, entendeu? Então, a gente tem que parar com esse pensamento super positivo em relação às famílias. A gente sabe que no dia a dia não é assim, né? E o vídeo era basicamente isso, né, gente? Poder, né, desabafar um pouco em relação ao que aconteceu comigo, que talvez tenha acontecido com você também que está assistindo esse vídeo. Curte, comenta e segue para mais vídeos.